Mais um Canal Esportes, né? Hoje nós vamos ter Copa do Nordeste. Daqui a pouco nós vamos repercutir toda essa preparação do CRB e do CSA para a sequência de rodada. Vamos mostrar a classificação de momento também, como anda o futebol de Alagoas nesta primeira fase da Copa do Nordeste, que é a principal competição para os clubes da região nesse primeiro semestre. Falando de campeonato alagoano também daqui a pouco, já que a Federação Alagoana de Futebol definiu as datas e os horários dos dois jogos que marcam a semifinal do campeonato alagoano, né? O duelo entre Coruripe e CRB e o Asa enfrentando a equipe do Murici. Daqui a pouquinho trazendo detalhes já com jogos previstos, né? As partidas de ida marcadas para este final de semana. Falando também da despedida do técnico Evaristo Pisa no Asa. Recebeu uma proposta do Sampaio Corrêa e deixa o Alvinegro em meio ao campeonato alagoano, a Copa Alagoas, né, rapaz? Que situação para o Asa, que deve buscar alternativas no mercado para anunciar em breve o substituto de Evaristo Pisa no comando técnico do Alvinegro. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, além, claro, do panorama de momento do Campeonato Alagoano, a classificação atualizada da Copa do Nordeste e os jogos na sequência da competição, agora em mais uma edição do programa Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Um abraço para o pessoal da redação do portal Gazeta Web, as nossas redes sociais disponíveis para interação também com a produção do programa e o aplicativo TV Mar também disponível para você baixar para seu smartphone e acompanhar a nossa programação. Vamos começar o programa de hoje botando aqui o Globoesporte.com, o site com as informações mais atualizadas a respeito das coisas do futebol de Alagoas, principalmente quando se fala dessa saída do técnico Evaristo Pisa. Essa foi a grande notícia ontem, mexendo com os bastidores do futebol. Já ontem à noite, essa informação foi confirmada e veio de lá para cá a notícia, viu? Veio de São Luís, no Maranhão, para cá, para Alagoas, e que pegou muita gente de surpresa. As informações que nós recebemos é que o técnico Evaristo Pisa tinha uma cláusula contratual em que se colocava, se estipulava uma condição de multa, e que se essa multa fosse paga, ele estaria livre para poder acertar com qualquer outra equipe, como acontece com qualquer jogador de futebol. Então o Asa não teve como segurar o Evaristo Pisa. Essa situação já foi inclusive colocada aqui no Globo Esporte, dizendo que o Evaristo Pisa recebeu uma proposta irrecusável do Sampaio Corrêa. Está aí a foto do Evaristo, né, que se despede do futebol de Alagoas em meio a um momento decisivo, né? O Asa teve a segunda melhor campanha na primeira fase do Campeonato Alagoano, tem a vantagem nos dois jogos que vai enfrentar o Murici na sequência da competição, que foi o terceiro, e tinha uma possibilidade muito grande de fazer aí uma decisão do campeonato estadual se passasse pelo Murici, obviamente esperando a definição do confronto entre CRB ou a equipe do Coruripe. Fechando aqui exatamente essa foto do Evaristo Pisa, vamos trazer aqui rapidamente, não é, a sequência de informações, fechando aqui. Vamos trazer aqui, olha só. Evaristo Pisa deixou o Asa na noite desta segunda-feira, segundo a diretoria alvinegra. Ele recebeu uma proposta do Sampaio e optou por sair antes mesmo das semifinais do Campeonato Alagoano. Domingo, o Asa tem um jogo decisivo com o Murici, 4 da tarde, na abertura do mata-mata do Campeonato Estadual. A direção alvinegra deu detalhes sobre a negociação e disse que haverá multa rescisória. Só não informou o valor. Lembrando que no ano passado, o Asa também perdeu um dos técnicos, né, por conta também de uma saída repentina. Perdeu e ficou realmente o Asa numa situação delicada, teve que efetivar o Jota no ano passado. Todos nós acompanhamos exatamente essa movimentação. O que o Asa tem feito, né, quando se fala dessa questão de multa rescisória, é apenas um mecanismo de segurança para o clube, que não quer, para essa onda de prejuízo que sai um profissional, ficar totalmente com esse prejuízo na mão. Precisa ter uma compensação financeira. E a informação que a direção do Asa passou é que o Asa foi procurado pelo presidente do Sampaio Corrêa, o Sérgio Frota, para finalizar a negociação. Ou seja, então não teve como segurar o Evaristo Pisa. O Evaristo Pisa não sai antes que se critique, né? Porque muitos torcedores demoram a entender a situação, mas eu diria que vida de técnico de futebol no Brasil é uma vida muito curta. É uma das profissões mais ingratas, poderia dizer assim, porque não se avalia trabalho. O que se avalia são resultados no futebol brasileiro. Um técnico que perde, ele pode fazer um grande trabalho,
nos bastidores, na parte psicológica com o elenco, mas se uma equipe só perde, isso para o torcedor é suficiente para poder classificar que o trabalho dele presta ou não presta. Então, antes que se coloque no Evaristo Pisa o rótulo de mercenário, eu preciso dizer o seguinte, que no futebol essa é a situação mais normal e que cada profissional busca a sua melhoria. Ou você que está em casa, se recebesse uma proposta irrecusável, pensaria 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se a proposta é irrecusável, você tem que aceitar, agradecer para aquela empresa, para aquele trabalho que te dava a oportunidade e ir embora, seguir a tua vida. É o que vai fazer o Evaristo Pisa agora. Deu um obrigado para o Asa, sai pela porta da frente sim, porque se existe uma multa rescisória e se for verdade essa informação, o Asa está sendo compensado financeiramente. Então, vai seguir a vida dele no Sampaio Corrêa, vai tentar mostrar no Sampaio, que é hoje talvez a principal equipe que ele tenha hoje comandado, né? Acima, no caso do Asa, nessa situação em termos de calendário e de disputa de grandes competições na sequência da temporada. Evaristo Pisa, ele fez um trabalho no Asa que classifica como um trabalho bom. Não foi um excepcional trabalho, mas também não foi um trabalho ruim. Levar o Asa, por exemplo, para uma segunda fase do Campeonato Alagoano, levar o Asa a uma condição de quase ter alcançado uma classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, com os recursos que tem e com o elenco que montou para a temporada, que é um elenco modesto, o elenco do Asa, não é um elenco para disputar títulos de grande porte. Campeonato estadual, sim, mas passar para uma Série D do Campeonato Brasileiro, outros 500. Então, acaba sendo um trabalho bom do Evaristo Pisa. Dentro da média, poderíamos dizer assim. O CRB joga hoje à noite com o ABC, pela Copa do Nordeste. Lembrando que no último sábado, a imagem que ficou do último clássico, CSA e CRB, foi de um clássico morno. Tivemos boas oportunidades, sim. Alguns lances polêmicos, muitas expulsões, mas uma partida que ficou aquém aos olhos do torcedor daquele chamado clássico com gols que o torcedor gosta, não é verdade? O CRB joga com o ABC na noite de hoje no estádio Repelé. Essa partida marca às 9h30 da noite mais uma rodada, né? O andamento de mais uma rodada da Copa do Nordeste. E, naturalmente, o CRB não contará com algumas peças importantes. Entre elas, Anselmo Ramon, que foi expulso na partida com o CSA. O CRB está invicto na temporada, né? Empatou com o CSA no sábado passado por 0-0. Lembrando que na Copa Lagoas, o CRB tem utilizado o time sub-20, mas a equipe principal do CRB está invicta na temporada. E o técnico Humberto Louser colocando essa provável escalação para o jogo desta noite com o ABC. Diogo Silva no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, Gum, Fábio Alemão e o Luiz Henrique pelo lado esquerdo. A participação do Auremi e do Anderson Leite, os dois volantes, com Rafael Longini na construção de jogadas por dentro. Mike pelo lado esquerdo, Renato pelo lado direito. Há uma inversão aí, tá? No posicionamento dos atletas. O Renato é pelo lado esquerdo, o Mike pelo lado direito. E na frente, o Gabriel Conceição, substituindo aí o Anselmo Ramon, que foi expulso no clássico com o CSA. Vamos dar uma olhada agora na equipe do ABC. Vamos lá, dar uma olhada na equipe do ABC. Vamos dar uma olhadinha antes de tudo no técnico do ABC aqui. Sobe. É o Fernando Martiori, é o técnico do ABC, não é isso? Vamos dar uma olhada então agora no provável time. Simão no gol, Marquinho Carioca na lateral direita, Afonso e Richardson, os dois zagueiros, Jonathan pelo lado esquerdo, o Wellington Reis no meio, ao lado do Valfrido, Rafael Luiz por dentro, Paulinho Mocelin, ex-CRB, né? Ano passado jogou no CRB, e o Jailson pelo lado direito e o Rafael Silva no setor de ataque. Esse é o ABC, né, do Rio Grande do Norte, que vem a Maceió em busca de uma vitória nesta Copa do Nordeste. Diogo Silva, goleiro do CRB, conversou com a imprensa a respeito das dificuldades desse jogo e vai trazer, claro, toda uma exposição desse momento em que o CRB vai defender na noite de hoje uma invencibilidade na Copa do Nordeste. Vamos ver. Olha, devido a nossas finalizações, né, no período que a gente foi superior, até os 30 minutos do primeiro tempo ali, acho que a gente foi bem superior, só que não diz isso porque as nossas finalizações, elas não foram no gol, né, elas passaram perto, próximo, então isso não obrigou o goleiro adversário a fazer defesa e ao mesmo tempo não saiu o gol. Talvez se a gente tivesse uma melhora assim no desempenho das finalizações, acertasse o gol, talvez valorizava o nosso desempenho, que foi ali bem superior até os 30
minutos do primeiro tempo ali, mas aí depois ficou um jogo de igual para igual. Pesou também, né, o cansaço da nossa viagem. O companheiro ali foi para Rondonópolis, ele viu como é que foi. Nós saímos já direto do estádio, jantamos, já da janta fomos direto para o aeroporto, e do aeroporto partimos para cá, Maceió. Né? Era o que tinha, o clube não tem o que fazer, é o que, né, os mandatários, né, aí, né, que manda para o clube. E aí, depois dali, já pesou as pernas, já não tinha mais condições de ter um rendimento que a gente estava tendo até os 30 do primeiro tempo. Diogo, boa tarde, né? E com relação a essa questão do cansaço, o próprio professor falou, né, no final da partida. Até para o torcedor entender até que ponto isso realmente mexe com aquilo que é apresentado no jogo, no clássico, por exemplo. E do clássico para o jogo de amanhã também pouquíssimo tempo para conseguir se preparar, para pelo menos descansar. Como é que você define a influência realmente de um desgaste como esse em um jogo, principalmente no clássico? Olha, é uma influência total, porque a cabeça quer, mas o corpo não consegue reagir, não corresponde àquilo que a gente quer por causa da fadiga no corpo, né? Nós não tivemos para esse clássico não só o cansaço da partida, mas também o cansaço da viagem, do retorno de lá para cá, até pela distância e da logística que tinha. Não tinha como fazer outra logística, era essa que tinha, e foi assim que aconteceu. Já para esse jogo de amanhã, nós temos pelo menos só o cansaço do jogo, né? Não temos esse cansaço da viagem. Então, provavelmente, a gente vai estar um pouco melhor fisicamente e, se Deus quiser, o rendimento vai ser melhor e, se Deus quiser, buscar a classificação. Se tratando do momento que o ABC se encontra, que é um momento muito bom, né? No estadual, Copa do Brasil, também na Copa do Nordeste, eu creio que não seja só os 11 jogadores. Eu creio que se eles estão nesse momento bom, é porque eles têm um elenco bom. Então, independente se tem algum desfalque ou não, o jogo vai ser muito difícil. Nós vamos ter que atuar num nível muito alto para a gente poder vencer e conquistar a nossa classificação. Eu creio que não. Pelo contrário, a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Pelo que tem acontecido nesse início de temporada. Lembrando ano passado, tanto que a gente sofreu, né? Talvez se a gente tivesse empatado no lugar das derrotas, a gente não teria sofrido tanto, principalmente no estadual do ano passado, que fomos conseguir a classificação na última rodada, no jogo lá em Palmeiras dos Índios, lá, né? O jogo, assim, fora da curva que eu vejo, né, pela minha experiência, foi o jogo do Campinense, que a gente proporcionou um jogo em cima do adversário, mas não conseguimos fazer o gol. Então, esse jogo aí que fez o diferencial. Os outros, por conta do Ceará aqui, a gente conseguiu fazer o gol, sair na frente, aí teve todo aquele problema da arbitragem, né? Aí depois ainda ficamos com 2 a menos, acabou que o empate, no final do jogo, saiu como uma vitória. E o clássico, todo mundo sabe, clássico é difícil, e aí teve essa questão aí do cansaço, né? Do jogo em cima do outro. Então é o seguinte, se não der para ganhar, a gente pelo menos não perde, porque com esses empates, se Deus quiser amanhã a gente conquistar a vitória, nós estamos classificados. Então os empates tá valendo a pena. Então vamos procurar trabalhar, continuar com fé, para que a gente possa conquistar os objetivos. Como você falou, né, o ABC vem muito bem, inclusive na classificação da Copa do Brasil por 5-0, se não me falha a memória. O que é que pode ser decisivo num jogo como esse, né? Já que do outro lado tem uma equipe que vem bem na competição e com jogadores que conhecem muito também vocês. Então, são 2 equipes que estão vivendo um bom momento no início de ano, início de temporada. Então, eu creio que vai ser um jogo de alto nível. Então, o jogo de alto nível é os detalhes, né? Está bem concentrado, não dá brecha, porque os detalhes vão definir a partida. E eu espero, se Deus quiser, que defina para o nosso lado e a gente saia com a vitória e saia com a classificação. Esse é o Diogo Silva, experiente goleiro do CRB, falando dos desafios não só do jogo desta noite com o ABC pela Copa do Nordeste,
mas também na sequência da temporada. Daqui a pouco nós vamos falar ainda mais de Copa do Nordeste, mas vamos continuar centralizando as informações para o Campeonato Alagoano agora, trazendo notícias das datas dos jogos que a Federação Alagoana de Futebol definiu ontem, divulgou ontem no início da noite os jogos e as datas e horários das partidas da semifinal do Campeonato Alagoano. O primeiro jogo será entre Coruripe e CRB, no próximo sábado, às 7 da noite, no estádio Gesso Amaral, na cidade de Coruripe. Jogo das 7 da noite, essa partida, né? Primeiro jogo entre as equipes, nos chamados jogos de ida desta semifinal do Campeonato Alagoano. Então, Coruripe e CRB, no próximo sábado, dia 11 de março. No dia seguinte, dia 12, na cidade de Murici. Aí tem Murici e Asa, às 4 da tarde, fazendo a outra semifinal. As partidas da volta marcadas para os dias 17 e 18 de março. No sábado, teremos o Asa recebendo a equipe do Murici, na cidade de Murici, aliás, na cidade de Arapiraca, né, no estádio Coraci da Mara Fonseca. E aí sim, valendo vaga para a final da competição. E no domingo, aqui em Maceió, às 4 da tarde, o CRB enfrentando a equipe do Coruripe no outro jogo da semifinal do Campeonato Alagoano, tá certo? O CSA joga hoje à noite contra o Atlético de Alagoinhas. É claro que o meio-campista Thomas Bastos fala do desempenho da equipe no clássico do último sábado com o CRB e também dessa sequência de jogos que o CSA terá pela frente na temporada. O que a gente tem que tirar de lição, acho que é ter mais atenção, né? Eu acho que é o momento que a gente teve uma desatençãozinha ali, tomamos o primeiro gol. Eu creio que com o Vinícius chegando vai ajustar, vai escolher a melhor estratégia e vamos fazer um grande jogo. Cara, não acredito numa marcação individual, né? Creio que a equipe do CRB se comporta dentro de campo, em partes do campo, né? Em questão de balanço, mas creio que vão ter uma atenção ali. Espero fazer um grande jogo aí e poder ajudar o CSA. Cara, eu sempre procuro trabalhar muito, né? Eu acho que depois dos nossos treinos eu sempre estou ali fazendo alguma coisa à parte. Espero manter também essa regularidade aqui na equipe, poder ajudar e creio que juntos com meus companheiros a gente vai ter uma grande temporada. Já tive muitos clássicos, acho que o mais importante que eu levo como mais importante foi o Carioca, né? Foi quando eu estava no Botafogo, foi contra o Flamengo, foi aniversário do Rio de Janeiro, ainda pude fazer o gol. Espero que nesse amanhã Deus venha nos abençoar aí, eu consiga fazer um gol também. Tem sim, acho que pela torcida, a torcida é muito... que gosta de estar junto ali com os jogadores, sempre apoiando. Eu acho que isso é muito importante para nós. E eu creio que nesse clássico aí elas vão estar junto com nós, vamos nos apoiar do primeiro ao último minuto. E esperamos dar resposta dentro de campo. A expectativa nossa é das melhores. Acho que o professor foi muito feliz quando fala ali dentro do vestiário para a gente que não podemos ter dúvida. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, não podemos ter dúvida. É um clássico muito importante para a gente. Eu sei que todos estão preparados, sabemos dos jogadores importantes que vai ser desfalque também, né, da gente, mas os que vão entrar vão dar conta do recado e que nós possamos fazer um grande jogo e ser vitorioso. Pois é, esse é o experiente Thomas Bastos, que aos poucos tem feito apresentações que levam realmente a crer que será um dos titulares do CSA nesta temporada. Vamos dar uma olhada nesse time do CSA para o jogo desta noite contra o Atlético de Alagoinhas, né? A partida marcada para as 8h30 da noite, nesta terça-feira, no estádio Carneirão, em jogo válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. As prováveis escalações: o time do Atlético de Alagoinhas, o time da casa, vem com Fábio Lima no gol, Edson, Cauã e Kaique, os dois zagueiros, Lucas Luan pelo lado esquerdo, Gilmar, Jefferson, são os dois volantes. No meio-campo, Matheus Sabiá. Os homens de ataque, Gustavo Custódio, Emerson e Adriano. Esse deve ser o time do Atlético de Alagoinhas para o jogo desta noite. Já o CSA, a equipe comandada pelo técnico Vinícius Bergamin, deve começar o jogo com Dalberson, a mesma formação praticamente que enfrentou o CRB. Celcinho na direita, os dois zagueiros Paulo César, Xandão e Pará, pelo lado esquerdo. O meio-campo com Bruno Matias, Almir Luan, revelado nas categorias de base do CSA. Thomas Bastos, que acabou de conversar aqui com a gente. João Felipe, Giancarlo, os homens das extremidades, e o Caio Nunes no ataque. Esse deve ser o CSA. E o treinador azulino conversou também com a imprensa, falando dos desafios, das dificuldades que o CSA terá na noite de hoje nesta partida da sequência da Copa do Nordeste. É uma expectativa de um jogo muito
muita competição, né? Que a gente tem que demonstrar o que a gente quer desde o início do jogo, né? Um clássico, né? Numa situação que a gente vem de uma boa classificação na Copa do Brasil, a gente buscou recuperar bem os atletas para esse jogo, a gente vem numa sequência muito difícil, né? Com vários jogos fora de casa, mas a gente, né, tem que trabalhar para botar muita garra, né, e sempre buscar a vitória. A situação do William, né, ele sentiu, né, um desconforto na coxa, né, o departamento médico está fazendo um trabalho, né, de 2, 3 períodos com ele, a gente aguarda ainda, né, o posicionamento no decorrer, né, do dia, até provavelmente antes do jogo, a gente espera poder contar com ele. E, lógico, a gente estudou bastante, né, a equipe do CRB, né, todo o departamento de análise, né, os auxiliares técnicos juntamente comigo, para a gente traçar, né, a melhor estratégia e buscar a vitória no Clássico. Olha, toda vitória, né, acho que todo jogo você consegue trazer coisas positivas, ainda mais uma vitória, no contexto que foi o jogo, com uma logística difícil, com os atletas entendendo, né, o contexto da partida, se adaptando as situações, né, de cansaço, da viagem, do gramado, começa o jogo, a gente aquece com muito calor, o jogo depois começa com chuva e depois abre o sol de novo, um campo pesado, um adversário que exigiu muito fisicamente da gente, então a gente traz, né, principalmente esse espírito, né, de lutar pela vitória, custe o que custar, então a gente espera, né, trazer isso juntamente com a estratégia que a gente vai ter para o jogo, para que a gente consiga a vitória no Clássico amanhã. Olha, a gente tem que ter atenção, né? Eu acredito que uma marcação individual não, né? A gente prioriza muito a marcação por setor, mas obviamente, né, quando tem alguma situação de fundo, né, dentro da área, a gente precisa sim ter essa atenção mais individual, que é um jogador que se posiciona bem, tem um histórico de gols, vem uma fase boa, e a gente tem que saber defender não só essas questões, né, do próprio Anselmo Ramon, mas outras situações ofensivas que a equipe do CRB tem. Olha, foi muito importante, né? A gente sentiu muito, né, a desclassificação no estadual, mas se a gente pegar os números, se eu não me engano, nos últimos 7 jogos a gente teve a derrota para o Fortaleza, né, uma equipe de Série A, de classificação para Libertadores, mas a equipe aí vem de 3 empates, 3 vitórias. Então a gente vê um saldo positivo, né, principalmente depois do jogo contra o Aliança, né, a equipe vem, óbvio que vem tendo algumas baixas nos últimos tempos, para o último jogo a gente conseguiu já ter o Jean, o Thiaguinho, então a gente sentiu muito a desclassificação no estadual, ficou muito contente com o resultado que tivemos na Copa do Brasil e com certeza um resultado como esse, jogadores importantes voltando, a gente tem que ganhar força numa situação como essa, recuperar bem os atletas para ir forte no Clássico de amanhã. Muito bem, vamos dar uma olhada agora, depois da participação do técnico Vinícius Bergamin do CSA, vamos então à classificação atualizada da Copa do Nordeste. Vamos dar uma olhada nos grupos, né, como anda também a ordem de confrontos desta 7ª rodada da competição. No grupo A, o Fortaleza lidera com 15 pontos, uma grande campanha do Fortaleza. Na segunda colocação vem o Sport, com 12. Em terceiro, o Ferroviário do Ceará com 10. Em quarto, o CRB com 10 pontos. Na quinta colocação, Sampaio Corrêa com 7. Em sexto, o Atlético de Alagoinhas, que é adversário do CSA na noite de hoje, em sexto com 3 pontos. Em sétimo, o Vitória com 3 pontos. E o Fluminense do Piauí está na lanterna com apenas 2 pontos. Lembrando que no grupo B, a classificação de momento é a seguinte, o CRB é o quarto, né? Então hoje estaria se classificando. No grupo B, o Ceará lidera com 13 pontos. Na segunda colocação, o ABC com 11. Em terceiro, o Sergipe com 10. Em quarto, o Náutico com 10 pontos. Na quinta colocação, Santa Cruz com 8. Em sexto, CSA com 7 pontos. Na sétima colocação, o Bahia com 5. E em oitavo, o Campinense com 4 pontos. Lembrando que para o CSA, a vitória é uma questão de necessidade para ficar nesse bloco aqui, com o Sergipe e com o Náutico e jogar aí a bomba para eles. O CSA precisa vencer hoje e deixar a bomba para o Sergipe e para o Náutico ter que vencer seus jogos para poder também tentar se afastar e se manter nesse grupo de classificação. Os jogos desta sequência de rodada da Copa do Nordeste.
Essa rodada que já foi aberta no domingo, dia 26 de fevereiro, com a vitória do Fortaleza por 2-1 sobre o Náutico, ou seja, se o CSA vence, já encosta no Náutico, que não jogará nesta rodada. O Atlético de Alagoinhas joga contra o CSA, o CRB recebe o ABC. Amanhã, quarta-feira, o Sampaio Corrêa enfrenta o Campinense, o Ferroviário joga contra o Santa Cruz. Também na quarta-feira, dia 8 de março, o Sport recebe o Sergipe, o Vitória joga contra o Ceará e na terça-feira, dia 14 de março, o Fluminense do Piauí joga contra o Bahia, fechando essa rodada 7 da competição. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes, deixando um grande abraço para você, toda a repercussão dessa rodada 7 da Copa do Nordeste, com os jogos que serão realizados hoje, principalmente as partidas do CSA contra o Atlético de Alagoinhas e do CRB contra o ABC, você acompanhará amanhã, a partir de meio-dia, na programação da nossa TV Mar. Fiquem todos com Deus, acompanhem a reprise do programa e até amanhã, se Deus quiser.